Chegou a hora da gente viajar aqui no Domingo Espetacular. Vamos nessa, Edu? Achei que você não fosse me convidar. Super convidado. Hora de acompanhar as aventuras do nosso Álvaro Garneiro. A gente veio até esse casarão aqui que guarda um segredo curioso. Um herói de guerra da Geórgia teria morado aqui. Mas além disso, também encontraram por aqui uma relíquia com mais de 200 anos, escondida debaixo do piso. Essa é mais uma das inúmeras histórias desse país que fica na fronteira entre Europa e Ásia e ainda guarda belos cenários naturais. Elas são vistas de qualquer lugar da cidade. Sempre estão assim, no horizonte. E é justamente na estrada rumo à maior cadeia de montanhas da região que começa o 50 por 1. A viagem é pelas estradas da Geórgia, país que fica na divisa entre a Europa e a Ásia e tem uma área pouco maior do que o estado da Paraíba. O destino é um templo histórico que foi usado por séculos para guardar segredos e tesouros no meio das montanhas. Mas até chegar lá, Álvaro se depara com alguns locais tão bonitos que são parada obrigatória na viagem. Quase uma hora de estrada, a gente parou aqui num ponto estratégico. Vou mostrar para vocês essa vista, onde começa a região das montanhas. É maravilhoso. Esse lago aqui foi feito, pelos russos durante a União Soviética em 1980. A represa do rio Aragvi abastece as plantações da região de montanha, além de Tbilisi, a capital da Geórgia. E a nossa viagem continua. E eles chegam até um imponente castelo. Esse é o castelo de Ananuri. Ele fica do lado da estrada, estrategicamente muito bem posicionado. Foi palco de várias batalhas. As batalhas se deram principalmente no século XVIII. Famílias lutavam pelo controle do castelo e de toda a região. O local foi invadido, saqueado e incendiado nesses duelos. A viagem segue. Onde a gente está aqui é 2.300 metros. É uma das vistas, se não for a mais bonita da Geórgia. 2 horas e meia, quase 3 horas, uma estrada cheia de curvas, mas merece a chegada. É maravilhoso. Além de bonito, o lugar é importante para a mitologia grega. Segundo ela, Prometeu roubou o fogo e deu aos mortais. Como punição, ele foi condenado a ficar preso em uma pedra por toda a eternidade, enquanto uma águia comia o seu fígado que se regenerava no dia seguinte. Parece que ele foi amarrado por aqui. Perto dali, quase que sumindo entre as montanhas, Álvaro encontra o templo de Gergeti. O templo foi construído no século XIV e ele fica numa região tão escondida aqui em cima que as cidades vizinhas, quando entravam em guerra, elas tinham medo que os seus tesouros fossem roubados. Elas traziam para esconder aqui em cima, porque ninguém sabia da existência de Gergeti. Itens preciosos da história e da cultura da Geórgia, que hoje se encontram em museus, foram durante anos escondidos ali. Chegar até Gergeti de carro é algo recente. A estrada que leva até o templo só foi completamente finalizada em 2018. Outro segredo bem guardado da Geórgia é este casarão que chama a atenção de Álvaro já pelo jardim, muito bem preservado. E no centro dele, uma árvore dos desejos. Muito tradicional, tá vendo? Uns amarram em vermelho, outro em azul, outros com tecidos diferentes. Olha que incrível! O dono desse jardim e do casarão ao fundo era e continua sendo um dos homens mais respeitados do país.
Alexander era um general e lutou junto com os russos contra o Napoleão. E, aliás, ganhou a batalha. E também era um dos poetas mais importantes da Geórgia. Alexander Chavchavadze comandou o exército do país em algumas frentes importantes de batalha no começo do século XIX. Mas sempre que podia, voltava para a casa de campo para exercitar o seu maior hobby, a literatura. E nessa sala aqui recebeu duas grandes figuras, um poeta russo, Alexander Pushkin, e o famoso francês Alexandre Dumas. No casarão, os cômodos seguem preservados como eram no período em que Alexander viveu ali ao lado da esposa e dos 2 filhos. Os detalhes e a boa preservação dos itens históricos dá valor ainda maior para a história de Alexander. A grande estrela aqui é esse piano de cauda, que foi o primeiro piano de cauda dentro da Geórgia, e era dele. Mas apesar de todo o luxo que o casarão representa, a vida de Alexander não foi nada fácil. Principalmente nos últimos anos de vida, quando seu terreno foi invadido. Ele veio até aqui, sequestrou a mulher e os 2 filhos do Alexander, botou fogo em 22 quartos e levou embora, foi embora, sequestrado. Ele ficou com a família 9 meses. O Alexander foi buscar um empréstimo no Império Russo, pegou 1 milhão de rublos. Depois de 9 meses, eles soltaram a família. Como ele não conseguiu pagar os russos, essa propriedade ele quebrou e essa propriedade virou uma propriedade de verão do Império Russo. Ele perdeu o casarão, mas fez um acordo com o Império Russo e seguiu vivendo ali até a sua morte, que, aliás, também é cercada de mistério. Enquanto andava a cavalo em uma noite na propriedade, alguém jogou água quente em seu rosto. Ele perdeu o controle do cavalo e caiu, batendo a cabeça. Alexander morreu devido aos ferimentos causados pela queda aos 60 anos de idade. Recentemente, em 2008, enquanto o casarão era restaurado, uma verdadeira relíquia foi encontrada. Quando eles começaram a reformar essa casa, eles encontraram essa adega aqui, com um monte de garrafa de vinhos e um monte de moeda. O Alexander era um bom produtor de vinho. Ele aprendeu essa técnica em Paris e trouxe para cá, para a Geórgia. Uma preciosidade que ficou centenas de anos perdida. Tem 16 mil garrafas de vinhos nessa adega. Agora, o cheiro aqui, o aroma é forte de vinho. Todos empoeirados, temperatura e umidade 80%. Esse é o vinho mais antigo aqui, 1814. E esse, 1841, foi o primeiro vinho engarrafado nessa vinícola. O casarão recebe milhares de turistas todos os anos, interessados não apenas na história de conquistas e tragédias de Alexander Chavchavadze, mas também nos vinhos produzidos ali. Seco, refrescante, belíssimo vinho. Saúde e até o próximo domingo.